Olá, bem-vindo a esta Electric Talk dedicada à construção sustentável, um videocast realizado em parceria com o Crédito Agrícola, também disponível no formato podcast. Quando temos como grande preocupação do nosso tempo a sustentabilidade, parece fazer todo o sentido que este desígnio global esteja bem presente numa das principais necessidades humanas, que é a habitação. Mas, segundo a Comissão Europeia, os edifícios causam 36% das emissões de gases com efeito estufa na União Europeia e também utilizam 40% da energia consumida. Os mesmos dados mostram que 75% dos edifícios não são eficientes, razão pela qual a Comissão Europeia quer, obrigatoriamente, incentivar a construção sustentável de novas construções com emissões zero a partir de 2030. A construção de edifícios tem um papel fundamental a desempenhar no melhor aproveitamento da energia e da água, mas há outras vertentes com enorme impacto. É o caso da escolha de materiais não poluentes ou tóxicos para a saúde, ou que não sejam derivados do petróleo, contribuindo assim para a descarbonização da atividade humana. Mas há mais, e um dos aspectos mais interessantes é a comparação entre a construção e a reconstrução, reabilitando edifícios já existentes. A construção sustentável tem ainda outro aspecto muito interessante, que é o facto de prever o fim de vida do edifício, permitindo de forma mais eficiente possível a sua posterior reabilitação, incluindo o aproveitamento de materiais em diversas utilizações. Para termos uma introdução competente ao tema da construção sustentável, contamos com a presença da arquiteta Kátia Talento, fundadora e CEO do ateliê Residual Studio e fundadora da UPON, uma plataforma que promove o emprego jovem e o trabalho remoto, dirigida a jovens arquitetos e designers. Olá, Kátia. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar nesta Electric Talk. Muito obrigada eu pelo convite. A Kátia fez o seu doutoramento em Portugal e é aqui que exerce a sua atividade. Gostava que nos contasse como é a realidade da construção sustentável em Itália, o seu país de origem, e como se compara com a realidade portuguesa. Hoje em dia, a questão da sustentabilidade é uma questão que está a ter muito interesse a nível global. Em termos de casos particulares, como acontece em Itália, a Itália está a desenvolver muito este aspecto. Por quê? Porque existem várias iniciativas promovidas pelo PRR, mas também iniciativas nacionais como o Superbónus ou Ecobónus, que ajudam todos os residentes, pessoas particulares ou empresas, a reabilitar os próprios imóveis e a pô-los em conformidade com os critérios sustentáveis. Portanto, o setor da construção está muito em alta, está a desenvolver-se no sentido positivo. E, há uma diferença também em termos de inovação, de materiais e soluções construtivas. De facto, este esforço colocou a Itália em 2022 como um dos 10 melhores países do mundo em termos de sustentabilidade. De facto, muitos edifícios receberam a certificação LEED, que é uma certificação muito interessante para os edifícios. Estes resultados foram atingidos principalmente nas principais cidades, como Roma e Milão, também através de exemplos de regeneração urbana. De facto, temos uma zona em Milão, que se chama Porta Nova, onde foi efetuada uma completa reabilitação, porque trata-se de um ecossistema que foi comprometido pela presença de um grande parque ferroviário. De facto, foi todo completamente reabilitado em termos sustentáveis, foi efetuada uma reconexão entre dois bairros que foram divididos por mais de um século, e a maior parte dos edifícios presentes nesta zona tem uma certificação LEED, Gold e Platinum, ou seja, são muito eficientes em termos energéticos. Não há qualquer uso de combustível fóssil. De fato, foi promovida a mobilidade sustentável também, foi reduzido o consumo de água, foi valorizado o verde público e também a redução do consumo de água. Em Portugal, digamos que Portugal ainda está numa fase embrionária, mas tem muito potencial e interesse em desenvolver temáticas sustentáveis. Mas acho que é necessário fazer um grande esforço político para promover mais esta estratégia, porque apesar de ter boas intenções, encontra-se numa fase embrionária, é necessário um esforço de políticos, mas também de sensibilizar mais as pessoas perante este tema.
A Kátia, na sua tese de doutoramento e nos seus projetos, revela uma preferência pela reabilitação e pelo reaproveitamento, quer das estruturas, quer dos materiais, face à nova construção. Pode explicar-nos quais são as vantagens desta estratégia? Hoje em dia, com a saturação dos centros urbanos, tem vindo a aumentar a procura por edifícios para reabilitar. Digamos que é impensável estar a demolir edifícios existentes para construir de raiz outros edifícios. Portanto, a estratégia é mesmo aquela da reabilitação. Por quê? Porque a reabilitação reduz as emissões de carbono e também reduz a quantidade de desperdício, que hoje em dia representa um problema, representa uma brutalidade. É importante reabilitar porque é importante promover a sustentabilidade, mas também preservar a identidade dos sítios e dos edifícios. De facto, quanto à sustentabilidade, a reabilitação permite reduzir a quantidade de desperdício, reduzir as emissões, também o consumo de energia, mas também é uma questão mais rentável, porque se reduzem os custos de construção e os custos de estaleiro. Em termos de identidade, sabemos que cada edifício, cada lugar tem uma própria personalidade, se me permite o termo. É importante preservar esta personalidade, este valor, porque existem muitos edifícios que são bonitos em termos de arquitetura, em termos de estética, mas que são completamente descontextualizados, ou seja, fora do contexto. Portanto, a reabilitação é uma ótima forma para preservar a identidade dos lugares, mantendo atualizados com o contexto. E, de facto, esta é uma estratégia que o meu ateliê de arquitetura promove conjuntamente com a sustentabilidade e a reabilitação, mesmo por esta razão. O grande desafio também é aproveitar a quantidade de desperdício presente nos projetos. Tema que me foi possível investigar durante o meu doutoramento. Foquei-me no antigo Crinal de Estremoz, que é uma zona que abrange os concelhos de Vila Viçosa, Borba e Estremoz. Como reabilitar a paisagem industrial, que é uma paisagem extrativa com muitas pedreiras. Mas eram minas e pedreiras? Pedreiras, sim, pedreiras. Mas cada pedreira tem um lado, uma escombreira, ou seja, uma grande montanha de desperdício de mármore. Certo. Portanto, o objetivo foi aquele de regenerar a área, incluindo neste processo a reutilização das escombreiras. Uma reutilização sustentável, porque foi investigada a forma de não transportar o material fora do sítio original, ou seja, reabilitar num sítio, sem mexer também na configuração dos escombros, com o objetivo de realizar edifícios, mas também espaços públicos por fins turísticos, por fins culturais, educativos, naturalísticos, e tentar dar uma nova transformação, uma nova cara, digamos assim, àquela paisagem que merece ser reabilitada com estratégias sustentáveis, mas também inovadoras. Sim, eu tenho ouvido, por acaso, há uns dias estive numa apresentação sobre o lítio e a exploração mineira. Sim. E lá foi dito, até por um aluno americano, que disse que em determinada área dos Estados Unidos, para haver uma nova mina ou uma nova pedreira, sim, era necessário que a antiga fosse reutilizada para qualquer coisa em benefício da comunidade. Sim. Ele disse que no caso concreto dele, da cidade dele, na região onde ele morava, tinham aproveitado para construir um parque aquático com a pedreira, com os desníveis que são provocados e com a existência de água perto. E eles dizem que foi muito interessante e agora toda a comunidade tem ali uma estrutura e uma infraestrutura que no fundo beneficia toda a comunidade. Sim. Esse é um dos caminhos possíveis? Sim, é muito possível. Há muitos projetos de reabilitação de pedreiras em todo o mundo. O que é menos comum e menos habitual é incluir neste processo a reabilitação, a reutilização do desperdício, peço desculpa. Ou seja, o desperdício não é considerado porque é visto como um elemento destruidor da paisagem. E não há soluções para incluir esse desperdício no processo de reabilitação de uma pedreira ou de uma mina. Foi daí o desafio de perceber como é que era possível ver este desperdício, porque acho que tem muito potencial para criar soluções mais inovadoras, para além de ser útil para promover a sustentabilidade e um processo de reabilitação mais eficiente. Muito bem. No seu entender, o que é que pode ser feito para desenvolver esta abordagem mais sustentável no setor da construção civil? Porque, do ponto de vista estritamente de negócio, se calhar é mais rentável fazer de novo do que estar a reabilitar.
O que é que lhe parece? Acho que é preciso um grande esforço político para implementar essas estratégias sustentáveis, mas também é importante disponibilizar informação útil e verídica para a população, para empresas e particulares, por forma a perceber o caminho a entrepreender e por forma a estar mais sensibilizados ao tema. Agora, acho que em termos de reabilitação e também de adoção de estratégias sustentáveis, é mais rentável estar a utilizar esta estratégia. Por quê? Porque é uma poupança que se vai verificar durante toda a utilização do edifício. Portanto, apesar de um particular gastar um pouco mais na adoção de estratégias sustentáveis, vai beneficiar depois, ou seja, no período da utilização do edifício. Portanto, acho que é mais rentável também neste sentido. Relativamente ao financiamento dos projetos que conhece, a componente de sustentabilidade já é valorizada pelas instituições financeiras e, naturalmente, aqui refiro-me ao setor privado. E quanto ao financiamento público, qual é que é a sua ideia relativamente a estas duas realidades? Sim. Então, em relação ao setor financeiro, acho que os bancos em Portugal estão a implementar uma estratégia sustentável, mas ainda há muita estrada para fazer. Ou seja, o objetivo deles até 2025 é aquele de implementar nas próprias políticas de gestão internas os riscos da ação climática, portanto mudar aquilo que é a cultura financeira. Em termos de apoio público, de incentivos por parte do Estado, acho que houve uma grande transformação. Se pensarmos também no Fundo Ambiental e no Programa de Apoio para Condomínios Residenciais, houve uma grande transformação, porque hoje em dia as pessoas são mais motivadas em investir em projetos ecológicos, porque há apoios não reembolsáveis, com uma taxa de comparticipação entre 70% e 80%. É um resultado muito bom, acho eu, porque há 2 anos isso não era possível. Ou seja, as pessoas, de qualquer forma, eram obrigadas, por parte do Estado, a investir, realizar obras, pagar tudo do próprio bolso, sem saber se depois iam beneficiar dos apoios. Portanto, era um mecanismo diferente. Acho que houve uma transformação positiva neste sentido. Também no setor do turismo. Ou seja, há muito incentivo para a construção de ecoturismo e, de facto, está muito alta este setor. Os proprietários estão mais sensibilizados, mesmo porque há apoio a fundo perdido, e acho que estão a fazer um bom trabalho neste sentido. Kátia, qual é o potencial que Portugal tem para desenvolver e produzir soluções inovadoras nesta área, quer em termos de técnicas, quer em termos de materiais? Portugal, apesar de estar numa fase embrionária, tem muito potencial para desenvolver medidas sustentáveis no setor da construção. Por exemplo, sabemos que é muito importante garantir o conforto térmico de um edifício e que há várias técnicas para realizar este tipo de solução. Por exemplo, temos a opção de uma fachada ventilada, que é uma boa opção para reduzir a umidade nas paredes, ou a parede de trombo, que é uma solução para acumular calor e depois irradiá-lo diretamente no interior do edifício. Até temos uma solução de cobertura jardinada que também representa um ótimo isolador natural. Em termos de materiais, sabemos que, pelo menos acho que é muito importante destacar os materiais mais ecológicos e próprios do sítio. Podemos pensar na cortiça, que é símbolo nacional, que tem boas propriedades isolantes em termos acústicos e térmicos. Paia, que tem boas propriedades quer para preenchimento que para mesmo isolamento. Temos também o cânhamo, que é um material muito sustentável, que é uma planta que é possível utilizar para a realização de fibras até a cimento à base delas. Depois acho que é importante mencionar todo o material de segunda mão, como madeira recuperada, aço recuperado, materiais reciclados, mas também desperdiçados, que é um grande desafio, mas bom em termos de sustentabilidade do projeto. Em termos de exemplos, acho que um caso muito importante é o novo campus da SONAI, na Maia, em Portugal,
que recebeu uma certificação LEED num nível mais elevado que foi atribuído em Portugal atualmente. Portanto, foi um edifício muito inovador porque desenvolve as principais estratégias sustentáveis, como a redução do desperdício de construção, a redução do consumo de água, a utilização de materiais sustentáveis, mas também de energias renováveis. Este é o edifício mais emblemático, mais importante em termos de certificação LEED. Mas acho que é importante salientar outros edifícios, até mais pequeninos, que têm técnicas mais inovadoras, como aquelas da recuperação e reutilização de materiais abandonados. Se nós pensarmos a LX Factors em Lisboa, agora há vários sítios, vários restaurantes, vários cafés que foram recuperados a partir de uma antiga paisagem industrial. E acho que isto é muito importante. Até o Village Underground, sempre em Lisboa, é um sítio onde há vários contentores que foram recuperados para a criação de novos restaurantes e de pequenos cafés. Até foram recuperados pneus para a organização dos espaços públicos e a realização de verde público. O outro exemplo é o resort de glamping em Nazaré, ou seja, o Resort Uai, que representa um belíssimo exemplo de turismo sustentável, porque o arquiteto até teve o cuidado de pensar num espaço público de forma sustentável. De fato, realizou uma piscina a partir de um sistema de contentores reutilizados. Portanto, trata-se de um exemplo inovador, acho eu, porque deu-se uma nova vida a uma estrutura que era previamente abandonada ou não utilizada. O resort, nesta forma, podeu adquirir um aspecto mais inovador. Com a criação, agora aqui mudando de assunto, vamos falar da plataforma UP On, que criou em 2022, um projeto destinado a ter um importante impacto social na comunidade de arquitetos e designers. Qual foi a sua inspiração e que feedback é que está a ter com este projeto? Então, o meu ateliê lançou no final do ano passado esta plataforma que é a UP On, focada no setor da arquitetura e do design. Qual é o objetivo? O objetivo é ajudar todos os jovens profissionais, arquitetos e designers, a ter o sucesso que merecem, a ter mais visibilidade e mais oportunidades de emprego. Por que foi criada? Porque hoje em dia o setor do empresarial, digamos que não motiva os jovens profissionais. Os jovens profissionais não têm um salário aceitável para sobreviver e até prosperar, não têm boas oportunidades de emprego, portanto a ideia é aquela mesmo de ajudá-los a ter sucesso no setor da arquitetura e do design. Por outro lado, sabemos que existem também empresas de arquitetura e de design, nomeadamente pequenas empresas, que têm dificuldade em contratar profissionais em períodos de pico de trabalho. Isso porquê? Porque há custos muito elevados relacionados com a contratação. O objetivo, neste caso, foi aquele de ajudar as empresas a subcontratar profissionais de maneira mais flexível, ou seja, só quando realmente precisam estar a subcontratar, promovendo o trabalho freelance, o trabalho remoto, mas também o trabalho híbrido, que são todos critérios que promovem a sustentabilidade, neste caso uma sustentabilidade de outra forma, que não está focada no setor da construção, mas uma sustentabilidade também social. Por que criei esta plataforma? Digamos, com base na minha experiência profissional e pessoal. Ou seja, eu compreendo muito bem as dificuldades que os jovens profissionais tiveram em afirmar-se no mercado do trabalho, mas também compreendo as dificuldades das empresas em contratar mais pessoal quando precisam ter uma ajuda para desenvolver projetos. Portanto, com base na minha experiência, decidi lançar esta plataforma para tentar realmente ajudar os outros colegas a ultrapassar estes problemas e também a não desistir da profissão, que isto é muito importante. Há muito pessoal, muito arquitetos jovens que desistem da profissão porque não têm as oportunidades que gostava de ter. Em relação aos feedbacks, são muito positivos porque os colegas se reconhecem nestas problemáticas, portanto a plataforma está a avançar. Estamos na fase da angriação dos jovens profissionais, mesmo para povoar a plataforma com pessoal qualificado, para depois mostrar e apresentar às empresas. Dentro desta temática da construção sustentável em Portugal, qual é que era a questão que mais a preocupa e como é que a resolveria? Acho que dentro desta temática da construção sustentável me preocupa o setor habitacional,
Porque para ter uma casa sustentável, acho que é necessário primeiro ter uma casa. E hoje em dia há muitas pessoas que não conseguem comprar casa em Portugal porque se está a pensar em construir só para um segmento de luxo e não para uma classe média que continua a ter problemas e continua a viver em condições mais precárias. Portanto, paralelamente aos apoios disponibilizados para realizar construções sustentáveis, era importante realizar estratégias mais eficientes para travar a especulação imobiliária, estratégias eficientes em termos sociais para permitir a todas as pessoas residentes em Portugal comprar casa. Portanto, que é um benefício primário que toda a gente devia ter direito. Muito bem. Kátia, muito obrigado por ter estado aqui connosco, foi muito interessante esta conversa. Obrigada eu pelo convite e pela vossa disponibilidade. Nós voltamos em breve com mais um Electric Talk.